Capítulo 20 – Intervenção divina. O vento ia se tornando violento e irregular. O Vitória dava autênticas reviravoltas nos ares. Arrojado às vezes para o norte, outras para o sul, não havia meio de encontrar sopro constante. Andamos muito depressa, mas sem avançar muito, observou Kennedy, reparando nas frequentes oscilações da agulha magnética. O Vitória corre com velocidade de pelo menos 60 km/h, esclareceu Samuel Ferguson. Debruce-se e veja como a terra foge rapidamente debaixo dos nossos pés, olhe. Até parece que a floresta vai precipitar-se contra nós. A floresta já se mudou em clareira, respondeu o caçador. E a clareira em aldeia, acrescentou Joe, instantes depois. Vejam as caras espantadas daqueles negros. É natural, tornou o doutor. Os camponeses de França, quando, pela primeira vez, viram balões, dispararam as suas armas contra ele, tomando-os por monstros aéreos, não sendo, portanto, demais que um negro do Sudão arregale os olhos. Por Deus! Acudiu Joe, quando Vitória passava sobre uma aldeia a 30 metros do chão. Com sua licença, vou-lhes atirar uma garrafa vazia, meu amo. Se ela chegar inteira, vão adorá-la. Se quebrar, farão amuletos com os cacos. Assim dizendo, jogou uma garrafa, que, como era de esperar, se quebrou em 1000 pedaços, enquanto os indígenas corriam para as suas redondas cubatas, soltando grandes brados. Pouco mais adiante, Kennedy exclamou. Reparem que estranha árvore aquela. A parte de cima é de uma espécie e a de baixo, de outra. Essa é boa, comentou Joe. Por aqui as árvores crescem umas sobre as outras. É simplesmente um tronco de figueira, explicou o doutor, sobre a qual se depositou um pouco de terra vegetal. Um belo dia, o vento atirou lá um grão de palmeira, que se desenvolveu como em pleno campo. É um método interessante, disse Joe, que eu vou introduzir na Inglaterra. Dará muita vida aos parques de Londres. Sem se falar que é meio de multiplicar as árvores frutíferas e construir jardins suspensos. Os pequenos proprietários iriam achar a ideia ótima. Naquele momento foi necessário dar maior altura ao Vitória para que ele pudesse transpor floresta de árvores com mais de 10 metros, espécie de banianas seculares. Que árvores formidáveis! Exclamou Kennedy. Nunca vi coisa tão bonita como esta floresta. Repare só, Samuel. A altura das árvores é uma coisa maravilhosa, meu caro Dick. No entanto, não seria nada de extraordinário nas florestas do Novo Mundo. Como? Existem árvores mais altas? Claro que sim, entre as que chamamos de árvores mamutes. Na Califórnia, por exemplo, encontrou-se um cedro com 150 metros de altura, mais alta que a torre do parlamento inglês e até que a grande pirâmide do Egito. A base tinha 40 metros de circunferência e as camadas concêntricas do bosque onde estava localizada indicavam mais de 4.000 anos de existência. Então, não há nada demais, meu senhor. Quando se vive 4.000 anos, a coisa mais natural do mundo é ter belo desenvolvimento. Pouco depois, a floresta já cedera lugar à extensa reunião de choupanas dispostas em círculo em volta de urna praça. Ao centro, erguia-se uma única árvore. Examinando-a, disse Joe, bem. Se há 4.000 anos aquela árvore produz flores assim, não hei de ser eu que lhe dou os parabéns. E apontava monstruoso sicômoro, cujo tronco desaparecia todo sob um montão de ossadas humanas. As flores de que falava Joe eram as cabeças recentemente cortadas, suspensas de punhais cravados na casca. É a árvore de guerra dos canibais, disse o doutor. Os índios arrancam o couro cabeludo e os africanos a cabeça inteira. Questão de modo, replicou Joe. Mas já a aldeia de sanguinolentas cabeças desaparecia no horizonte, substituída por outra, mais além, oferecendo espetáculo não menos repugnante. Eram os cadáveres meio devorados, esqueletos desfazendo-se em pé, membros humanos espalhados, tudo abandonado para servir de pasto às hienas e aos chacais. São de certo corpos de criminosos, que, tal como se faz na Abissínia, são deixados aos animais ferozes, os quais, depois de os terem estraçalhado a dentada, acabam de devorá-los em sossego. Joe, com a excelente vista de que tão bem se servia, notou alguns bandos de aves de rapina que pairavam no horizonte.
São de certo corpos de criminosos, que, tal como se faz conhecido com o óculo. Aves magníficas cujo voo é tão rápido quanto o nosso. Deus nos livre dos seus ataques. Acudiu o doutor. São mais perigosas para nós que as feras ou as tribos selvagens. Ora! Volveu o caçador, nós as escorraçaríamos a tiro. Prefiro não ter de recorrer à sua perícia. O tafetado nosso balão não resistiria a uma das suas bicadas. Felizmente, acho essas temíveis aves mais assustadas do que atraídas pela nossa máquina. Tive uma ideia! Exclamou Joe. Aliás, hoje estou cheio delas. Se conseguíssemos uma parelha de águias vivas, nós poderíamos atrelá-la à barquinha para nos carregarem pelo ar. A ideia foi apresentada com seriedade, disse o doutor, mas acho pouco viável com animais tão insubmissos. Ah! Mas a gente daria um jeito, replicou Joe. Em lugar de freio, elas seriam guiadas por antolhos para limitar a sua vista. Com um olho tapado, iriam para a direita ou para a esquerda, com os dois tapados, parariam. Desculpe, meu rapaz, mas ainda prefiro o vento favorável às suas águias atreladas. Dá menos despesas com alimentação e é um pouco mais seguro. Está bem, patrão, mas que a ideia é boa, isso é. Era meio-dia. Havia algum tempo que o Vitória se mantinha em marcha mais moderada. O chão caminhava-lhe por baixo, já não fugia. Bruscamente, gritos e silvos feriram os ouvidos dos viajantes, que se debruçaram, avistando, em planície aberta, um espetáculo emocionante. Duas tribos em luta batiam-se encarniçadamente, fazendo voar aos ares nuvens de flechas. Os combatentes, ávidos de se matarem uns aos outros, nem se aperceberam da chegada do Vitória. Eram mais ou menos 300, chocando-se em inextricável confusão. A maioria deles, vermelhos do sangue dos feridos em que se chafurdavam, compunham um amontoado horrível de ver. A aparição do herói houve uma pausa. Os rugidos aumentaram, algumas flechas foram disparadas contra a barquinha e uma delas passou tão perto que Joe a segurou com a mão. Subamos para fora de alcance deles! Exclamou o Dr. Ferguson. Nada de imprudências! A carnificina prosseguia de parte a parte, a golpes de machado e de zagaia. Quando um inimigo caía ao chão, o adversário apressava-se a cortar-lhe a cabeça. As mulheres, misturadas àquela barafunda, apanhavam as cabeças ensanguentadas e iam empilhá-las em ambas as extremidades do campo de batalha. Frequentemente batiam-se também para conquistar um dos horrendos troféus, cena pavorosa. Declarou Kennedy com intensa repugnância. São uns pobres diabos! Acrescentou Joe. Estou com vontade furiosa de intervir na batalha, tornou o caçador, brandindo a carabina. Não! Disse vivamente o doutor, nada de nos metermos na vida alheia. Sabes acaso de que lado está a razão para que representes o papel de providência? Fujamos quanto antes a este medonho espetáculo. O chefe de um daqueles bandos selvagens fazia-se notar por envergadura atlética, unida à força hercúlea. Com uma das mãos mergulhava a lança nas compactas fileiras inimigas e com a outra abria grandes clareiras a golpes de machado. Em dado momento, jogou para longe de si a zagaia coberta de sangue, correu para um ferido cujo braço decepou de um só golpe, apanhou-o e, levando-o à boca, rompeu em furiosas dentadas. Ah! Berrou Kennedy, horrível fera! Não me aguento mais! E o guerreiro, atingido por uma bala na fronte, caiu para trás. A sua queda produziu enorme assombro entre os guerreiros. Aquela morte sobrenatural apavorou-os, reanimando por outro lado o ardor dos contrários. Num segundo, o campo de batalha foi abandonado pela metade dos combatentes. Vamos procurar mais acima uma corrente que nos leve, disse o doutor. Estou farto do espetáculo. Mas não partiu tão depressa que não chegasse a ver a tribo vitoriosa precipitando-se sobre os mortos e os feridos, a fim de disputar aquela carne ainda quente e repastar-se nela com avidez. Puh! Acudiu Joe, isto é revoltante. O Vitória subia dilatando-se e os urros daquela ordem delírio perseguiram-no ainda alguns instantes. Por fim, levado para o sul, o balão afastou-se daquela cena de carnagem e canibalismo. O terreno oferecia agora acidentes variados, com numerosos cursos de água derivando para leste. Iam,
De certo, lançar-se nos afluentes do lago Nu ou no Rio das Gazelas. Ao cair da noite, o Vitória lançou ferro após travessia de 300 quilômetros.